vejo que nós estamos presenciando uma revolução na medicina, na área da saúde como um todo atualmente. Por muito tempo era visto, procurado aqueles tratamentos mais mecânicos, o tratamento intervencionista, era visto, né, a saúde como um todo muito aquilo. Temos um problema, vamos tratar, como é que trata? A indústria farmacêutica cresceu muito com isso, mas hoje, não só para a saúde, mas até a alimentação, né? A gente está vendo que as pessoas estão começando a se preocupar não só com tratar uma doença, mas prevenir uma doença. O que pode ser feito para você olhar para o ser humano como um todo, né? Ter uma visão mais completa, que os tratamentos sejam integrados. E eu acho que a farmácia de manipulação entra ajudando porque ela consegue trazer isso de uma forma muito mais rica e facilitada do que a gente ficar seguindo o 2 mais 2 igual a 4, que é a medicina antiga. Eu vejo muita gente com resistência, muitos médicos, né, às vezes mais antigos, alguns até mais novos, mas que tinham essa criação que a gente tinha muito na faculdade, de que é aquela coisa mecanizada, e agora acho que quem não se abre para esse mundo da suplementação, de olhar para o corpo como um todo, para a vida, não é só uma questão orgânica, tem outras questões por trás, acaba ficando para trás. Sabe que eu tive durante muito tempo uma resistência. Eu também. A quê? A essas fórmulas. É até polêmico falar isso, mas a gente vai no nutrólogo, por exemplo, e você sai de lá com 2 folhas cheias de suplemento. E a primeira vez que eu passei por isso, eu falei, não é possível, nada do que eu como serve. Não tá me fazendo nada, não como nada de bom. Eu tenho uma alimentação razoável, não é tão natural igual a da doutora Juana, mas é equilibrada. Quer dizer, nada do que eu como serve, vou precisar suplementar tudo isso. Então eu acredito muito que tem que ter um racional. Você tem que fazer um equilíbrio entre isso. Você não pode pegar 2 páginas de coisas manipuladas e achar que seu organismo precisa daquilo tudo para funcionar melhor. Sim, eu acho que tem alguns pontos que não podem faltar. A individualização, né, de cada paciente. Não adianta ter uma fórmula mágica para todo mundo. É para você o que vai ser melhor. Isso é um ponto bem interessante que vocês dois trouxeram. Assim, como farmacêutica, sempre que eu tenho a oportunidade de orientar, eu sempre oriento pela suplementação, a gente começar a montar uma fórmula. Ela vai ter 3, 4 ativos. Evitar fórmulas longas, especialmente no paciente que não tem o hábito de fazer suplementação, porque não é porque é um suplemento que ele tem efeito positivo, mas ele também pode não ser bem tolerado, o paciente pode ter algum desconforto e que muitas vezes ele nem descobre, começa a tomar tanta coisa e aí acha que não tá bem e nem liga, é natural. O fato de ser natural não quer dizer que não precisa ser acompanhado, não precisa ser avaliado. Então, a gente também não colocar tudo, às vezes assim, uma cápsula só, mesmo que dobre, mas poder, eu vou introduzir mais esse ativo. Dependendo do tipo de ativo, introduza separadamente, porque se o paciente tiver algum desconforto, você vai saber o que ele está tomando e o que você pode mexer. E um outro ponto é que eu acho que a gente sempre tem que buscar, na parte de longevidade, na parte de tratamentos que vão ajudar na manutenção, ciclos. Então, porque a gente tem vários flavonoides. Como escolher os flavonoides? Como escolher os silícios? Existem vários. E a gente trabalhando em ciclo, a gente proporcionando ciclos, que é a importância de voltar ao consultório para renovar a sua receita, porque se eu fico, eu agora vou tomar quercetina e vou comprar para sempre quercetina na drogaria. Às vezes o que é a quercetina? É um flavonoide, né? Mas assim, digamos, uma rutina, uma quercetina, é um tipo de flavonoide. Muitas vezes é um tipo de flavonoide que ajuda muito na memória. Mas na microcirculação, tem uma ação anti-inflamatória. Então, às vezes eu vou ali, a doutora Ellen me prescreveu uma rotina, e aí aquela rotina eu vou usar para sempre. Aí eu passo a comprar para sempre na mesma dose, do mesmo fornecedor. Então eu vou ter ali uma repetição do conservante que ele usa, né? Se ele usar um corante, é o mesmo corante. Eu vou estar sempre introduzindo no meu organismo, e aí eu posso ter um efeito cumulativo, que não faria mal em 3 meses, não faria mal em 6 meses, mas sabe-se lá, né? Esses estudos não são de 10 anos, a gente vê pacientes às vezes que
ficam ali, aderem e nunca mais voltam. E tem outro ponto importante também, né? O medicamento, ele vai se adequar muito à realidade daquela fase em que você tá. Exatamente. É muito comum o paciente falar assim, esse medicamento parou de funcionar porque meu organismo se acostumou com ele. Na verdade, tem uma questão, não é de costume do organismo, mas de que aquela medicação que tinha aquele determinado efeito, era focado mais para o inchaço, por exemplo, o inchaço deixou de ser o sintoma principal e aí você precisa agora entrar com outra medicação, enfim. Então tem que entender que remédio você tem que estar o tempo todo olhando, vendo a resposta. Começou a fazer algum efeito colateral, mudar o padrão da resposta, muda a medicação, porque aquela pode não ser necessariamente indicada para você tomar o resto da vida, né? E como você falou, às vezes o inchaço já melhorou, eu tô somente super usando aquele receptor, e aí quando eu precisar novamente, eu também não vou ter a mesma resposta, porque... Para entender o que acontece no organismo, por exemplo, você tá dando aqui a medicação, você vai ter um receptor lá, um anticorpo, que vai se ligar aquilo ali para agir dentro do organismo. Se você fica dando aquilo ali demais, uma hora o nosso corpo acabou o anticorpo, o receptor daquele, tá? Aquilo vai sobrar e aquilo vai gerar o quê? Inflamação. Então é isso que acontece. Então, uma medicação, por exemplo, que estava fazendo bem, que tinha um efeito anti-inflamatório, com o tempo ou com o excesso e tudo na vida, a alimentação, até o próprio exercício em excesso também é prejudicial. Então ele pode acabar tendo um outro efeito a longo prazo da superdosagem, né, do superuso. É, na realidade, uma saturação do organismo pelo uso repetitivo de uma medicação que a longo prazo pode não ser mais necessária. Isso, por exemplo, o uso, frutas cítricas tem muitos flavonoides. Se eu tomar, olha, suco de limão, suco de laranja, suco de abacaxi, só fazer uma dieta, eu vou ter outras questões. Eu vou talvez melhorar a minha circulação, mas eu vou ter outras questões que não são adequadas, né? Eu posso fazer uma irritação, posso fazer fissura, enfim, posso fazer uma irritação estomacal. Então a gente tem um equilíbrio. Ele é sempre importante, né? A escolha precisa ser sempre bem feita.